Olá, boa noite a todos. Você é muito bem-vindo nesse lugar. Que a graça, que a paz do Senhor Jesus esteja sobre o seu coração, sobre a sua vida. Eu quero convidar você neste momento a aquietar o seu coração, a se colocar na presença do Senhor. Hoje é um dia em que nós vamos cantar a respeito da obra de Cristo na cruz. E eu sei que Deus tem planos especiais para a sua vida. E eu queria convidar você a se colocar na presença do Senhor e a permitir que Deus ele fale contigo de uma forma especial. Você pode se colocar de pé, por gentileza. Você aí que está com a sua Bíblia ou tem o seu celular, eu queria que você conectasse aí num aplicativo da Bíblia ou abrisse a sua Bíblia lá em Filipenses, no capítulo 2. E nós vamos ler alguns versículos ali de Filipenses no capítulo 2, que fala um pouquinho a respeito da atitude do Senhor Jesus. Enquanto o homem que esteve na terra, ele agiu de um jeito que glorificou o nome de Deus. E com a leitura desse texto, nós vamos estar iniciando esse tempo de culto e esse tempo de adoração ao nosso Deus. Palavra do Senhor lá em Filipenses, no capítulo 2, ela vai dizer assim: se por estarmos em Cristo nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor e um só espírito e uma só atitude. Não faça por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos e cada um cuide, não somente dos seus interesses, mas dos interesses dos outros. E seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo e tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado de forma humana, ele humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. E por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Você pode fechar os teus olhos, nós vamos orar. Pai, muito obrigado, ó Deus, por esse ajuntamento, Deus. Senhor, nós nos colocamos nas Tuas mãos para que o Senhor ministre ao nosso coração, Pai, e que o Senhor seja glorificado e exaltado nesta noite, Deus. Que cada coração aqui tenha um encontro, ó Deus, com a verdade da Tua palavra, e o nosso coração se alegre, Deus, pela obra de Cristo, por aquilo que o Senhor Jesus fez, ó Deus, provando o amor de Deus para conosco, Pai. Que nesse tempo seja um tempo de adoração, Pai, mas também do ministrar do Senhor no nosso coração, e que toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Amém. Vamos adorar ao Senhor todos juntos. Sacrifício
sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou, a terra estremeceu, o sepulcro se abriu e nada vencerá seu grande amor. Ó morte, onde está? O Rei ressuscitou, ele venceu pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, ressuscitou. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Cantamos aleluia, cantamos aleluia, cantamos aleluia, o Cordeiro venceu. Pra sempre exaltado é, pra sempre adorado é, pra sempre ele vive, Obrigado, Pai, porque um dia
Teu Filho amado Jesus veio a este mundo, ó Pai. Veio, ó Deus, como um bebê, ó Pai, viveu entre nós, ó Pai, e se sacrificou, ó Deus, por todos aqueles que entendeu, ó Pai, o seu estado de pecado, ó Deus. Obrigado porque Teu Filho amado Jesus pagou um alto preço naquela cruz, ó Deus. E hoje Ele vive, ó Pai. Ele reina, ó Deus, e reina em muitos corações aqui que um dia se renderam aos Teus pés, ó Deus. Continue, ó Deus, conosco, ó Pai, falando a cada coração aqui, ó Pai, através desse culto, ó Pai, que nós estamos oferecendo ao Senhor, ó Deus. Em nome de Cristo, ó Deus, que vive para todos sempre. Amém. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou, no seu sofrer participar, da sua obra vou cantar, meu Salvador, a cruz mostrou o amor do Pai, o justo pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Imerecida vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe minha vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo,
Aleluia. Vamos aplaudir ao Senhor, querido. Eu queria que você cumprimentasse a pessoa que está aí ao teu lado e dissesse assim: olha, que Jesus abençoe a sua vida de uma forma muito especial nesta noite. Pode sentar aí no teu lugar. Você é muito bem-vindo aqui a essa igreja. Você que nos visita, talvez você veio para cá por um motivo todo especial, né? Talvez você foi convidado para ver aí algum familiar teu apresentando essa cantata de Páscoa, mas você é sempre muito bem-vindo aqui nessa igreja. Que o Senhor Jesus possa ministrar a você de uma forma especial nessa noite. E esse é o tempo em que nós vamos orar a Deus. E nós vamos não somente dedicar esse tempo ao Senhor, mas talvez você tenha chegado aqui neste lugar com alguns motivos em seu coração. Talvez com alguns sentimentos ou com algo aí que você precisa, neste momento, apresentar diante do Senhor. E dizer: Deus, fale ao meu coração. Talvez você chegou com algumas preocupações. E eu queria convidar você, neste momento, a fechar os teus olhos e a abaixar a sua cabeça. E eu queria que durante alguns minutos você falasse com Deus. E você falasse a respeito desses sentimentos que estão aí no teu coração. Talvez sejam preocupações que você precisa depositar na presença de Deus. Talvez sejam motivos aí que envolvem a saúde de alguém, mas eu queria que nesse momento você falasse e apresentasse esse motivo ou esses motivos diante do Senhor. A palavra de Deus diz que o Senhor, Ele faz infinitamente mais do que nós pedimos ou pensamos. E Ele é o Deus que está atento ao clamor do teu coração. Fale com o Senhor. Deus amado, o Senhor é Pai que conhece, Deus, a mente e o coração de cada um dos teus filhos que entraram neste lugar, nesta noite, Pai. E eu clamo, Pai, em nome de Jesus, para que o Senhor os visite, Deus, com o teu poder. E cada motivo apresentado, Deus, que está sendo entregue diante do Senhor, o teu Espírito, ó Deus, possa exalar a segurança e a certeza de que o Senhor tem ouvido a oração dos teus filhos, Pai. Por isso, neste momento, ó Deus, nós entregamos ao Senhor as preocupações, nomes de pessoas que estão sendo apresentados neste momento, situações, ó Deus, que precisamos de uma intervenção do Senhor. E clamamos, Deus, para que o Senhor receba, Deus, e atenda cada pedido, ó Deus, apresentado diante do Senhor. Pai, que cada coração aqui neste momento, ó Deus, possa estar completamente livres, ó Deus, de todas as coisas, para que o Senhor ministre, através das canções que serão, ó Deus, entoadas ao Senhor, ó Deus, e através de cada palavra, de cada ato, ó Deus, deste musical. Que o Senhor seja exaltado, bendito e glorificado, Deus, através de tudo que acontece aqui e acontecerá nesse lugar, Pai. Obrigado, Deus, porque o Senhor nos trouxe até aqui e o nosso coração se alegra por conta disso. E nós oramos no nome santo, no nome poderoso do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Pessoas
Tempo de escuridão. O mundo estava perdido, preso no pecado. Mas Deus nos amou tanto que enviou seu Filho Jesus para nos resgatar. No alto de uma cruz, ele sofreu e derramou o seu sangue. Mas você sabe por quê? Foi para nos salvar. Derramou de forma tão sofrida, foi na missa
história de Jesus não terminou na cruz. 3 dias depois, algo incrível aconteceu. Ele ressuscitou. A verdadeira Páscoa não é apenas chocolates ou coelhinhos. Páscoa é a alegria, é vida nova, é a vitória de Jesus sobre a morte. E por isso podemos cantar e celebrar. Muita gente pensa que a Páscoa é só uma festa cheia de doces e tradições. Mas será que foi para isso que Jesus morreu e ressuscitou? A Páscoa verdadeira é muito mais do que isso. É a passagem da morte para a vida, do pecado para o perdão. Jesus Cristo é a nossa Páscoa.
Naquela manhã, algo impossível aconteceu. As mulheres foram ao túmulo e viram que a pedra tinha sido removida. Mas onde estava Jesus? Ele havia vencido a morte, assim como prometeu. Ressuscitou. Essa é a maior notícia de todos os tempos. No terceiro dia, Jesus falou que beberia. No terceiro dia, Jesus falou que beberia. Ressuscitou, 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 ressuscitou. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. No terceiro dia, Jesus a morte venceria. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. No terceiro dia, Jesus deixou a tumba vazia. Ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. Jesus morreu na sexta-feira, mas ele havia prometido que ressuscitaria. Passou sexta, sábado e na manhã seguinte Ressuscitou, 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 ressuscitou. Agora que sabemos que Jesus venceu a morte, Não podemos ficar parados, precisamos cantar e celebrar. porque Ele está vivo e reinará para sempre. Vamos juntos louvar aquele que vive eternamente. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a Cristo, celebrar. Celebrar a
Queridos, que coisa mais gostosa a gente poder ouvir a respeito da maior prova do amor de Deus, cantado da boca daqueles que são os pequeninos, dos quais pertencem a eles o reino dos céus. E isso é motivo de nós celebrarmos, porque a Páscoa ela é uma história de dor por causa do sacrifício de Cristo, mas também é uma história que trouxe vida e esperança de eternidade a mim e a você. Essa é a história da Páscoa, de que tudo aquilo que aconteceu foi para nos salvar. E é maravilhoso nós olharmos para a palavra de Deus e nós identificarmos que o amor de Deus revelado em Cristo Jesus, ele trouxe marcas para o meu coração e para o seu coração de amor, de esperança, de futuro e de eternidade. Essa é a razão pela qual Cristo Jesus ele veio e morreu. Só que quando nós olhamos para o futuro, nós vemos a marca da graça do Senhor. Mas quando nós olhamos para o passado, para aquilo que Jesus passou, nós vemos que ele enfrentou um dos momentos mais difíceis que ele, como homem, poderia enfrentar. Uma grande luta por causa da dor que ele enfrentaria na cruz do Calvário. Lá em Lucas capítulo 22, verso 39, a palavra de Deus vai dizer que, como de costume, Jesus foi para o Monte das Oliveiras e os seus discípulos o seguiram. E chegando ao lugar que ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Contudo, não seja feita a minha vontade, mas a tua. Apareceu-lhe então um anjo do céu que o fortalecia. Estando angustiado, ele orou ainda mais intensamente, e o seu suor era como gotas de sangue que caíam no chão. Quando se levantou da oração e voltou aos seus discípulos, os encontrou dormindo, dominados pela tristeza. Por que estão dormindo? Perguntou-lhes. Levantem-se e ore para que vocês não caiam em tentação. O Senhor Jesus, ele ensinava aos seus discípulos com o jeito dele viver. Esse texto de Lucas diz que, como de costume, ele foi até o Monte das Oliveiras para buscar a orientação de Deus e para abrir o seu coração. Ele, em momentos de dificuldades, buscava ao Senhor. Eu não sei como você age quando você passa por lutas e batalhas na sua vida, mas você tem o hábito de buscar a Deus através da oração, de abrir o seu coração, de rasgar a sua alma, falando talvez de medos, dúvidas e questionamentos que vêm sobre a sua vida. Quando nós entendemos que a morte de Cristo Jesus e a ressurreição trouxe livre acesso, onde eu e você nós podemos ter um momento de intimidade, onde ao nos apresentarmos diante do Senhor, nós vamos chegar lá no Santo Santo, na presença do Deus vivo, na sala do trono, onde está o Deus Todo-Poderoso, com a oportunidade de abrir o nosso coração. É muito interessante que, durante esse texto em que ele passava a agonia porque ele sabia que ele iria morrer, ele já havia anunciado em vários momentos para os seus discípulos que era necessário que ele pudesse ali entregar a sua vida. E ele ora: Pai, se possível for, passe de mim este cálice. Mas ele diz: sobretudo seja feita a tua vontade. Jesus, ele confiou no Senhor durante todo o tempo, porque quando nós oramos a Deus, nós rasgamos o nosso coração, nós estamos convidando o Senhor para fazer parte do momento em que nós estamos vivendo. Hudson Taylor vai dizer que quando trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha por nós. Nós temos que aprender esse valor dentro do nosso coração. Deus, o Senhor, trabalhou em Cristo a obra da nossa salvação, e é isso que os pequeninos cantaram hoje. É isso que o Senhor Jesus, ele cantou. Aqui o Senhor Jesus, ele nos ensinou, e não somente ele veio e morreu, mas algo de extraordinário precisava acontecer para que aquilo que um dia foi deixado e foi rompido por causa do pecado pudesse ser restaurado. E depois de passar por aquele momento de dor, junto ali dos seus discípulos, aquele momento de agonia, chegou o momento em que ele encararia
a morte de frente. Lá em Lucas 23:44 vai dizer que já era quase meio-dia e as trevas cobriram a terra, toda a terra, até as 3 horas da tarde. O sol deixara de brilhar e o véu do santuário rasgou-se ao meio. E Jesus bradou em alta voz: Pai, nas tuas mãos eu entrego o meu espírito. E tendo dito isso, expirou. O centurião, vendo o que havia acontecido, louvou a Deus, dizendo: certamente este homem era justo. E todo o povo que se havia juntado para presenciar o que estava acontecendo, ao ver isso, começou a bater no peito e afastar-se. Mas todos os que o conheciam, inclusive as mulheres que haviam seguido desde a Galiléia, ficaram de longe observando essas coisas. Naquele momento em que Jesus, ele dá o último suspiro, e ele está ali cumprindo o verdadeiro ato da prova do amor de Deus na história de reconciliação entre Deus e os homens. Queridos, se a história da Páscoa, da morte de Jesus, tivesse encerrado aqui, ela seria simplesmente uma história de tristeza, de dor, de frustração e de decepção. Aqueles que caminhavam com Jesus, no momento em que ele morre, vários sentimentos começaram a tomar conta do coração deles, de medo, de tristeza, de angústia, de desespero. Mas naquele momento era o ápice da prova, da maior prova do amor de Deus, em que Jesus, ele morreu sim, mas ele não ficaria aprisionado ali naquele túmulo. A palavra de Deus diz que no domingo pela manhã, algumas mulheres, elas vão ali até o sepulcro onde Jesus havia sido colocado. E elas, ao chegarem, elas se deparam ali com aquela pedra que tampava aquele lugar de sepultamento que havia sido removida. E elas olham e não encontram o corpo do Senhor Jesus ali. E o texto lá de Lucas 24, a partir do verso 4 ali, vai dizer que de repente 2 homens, com roupas que brilhavam como a luz do sol, colocaram-se ao lado delas. Aí o versículo 5 diz: amedrontadas, as mulheres baixaram o rosto no chão, e os homens lhe disseram: porque vocês estão procurando entre os mortos aquele que vive. Ele não está aqui, ressuscitou. Lembrem-se do que ele disse quando ainda estava com vocês na Galiléia. É necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos dos homens pecadores, seja crucificado e ressuscite ao 3º dia. E então se lembraram das palavras de Jesus. A ressurreição é a prova do grande manifestar do poder de Deus, onde Cristo vence a morte, para que eu e você, nós pudéssemos ter vida, vida abundante, para que nós pudéssemos ter o nosso status de viver mudado pela presença e pelo manifestar da graça de Deus. Onde antes havia trevas, o Senhor, ele abre as portas para que nós possamos caminhar na presença de Deus, na luz, com a certeza de eternidade. Por isso que ao ressuscitar, nós precisamos celebrar o triunfo da grande obra de Deus em Cristo Jesus. O Senhor Jesus ressuscitou, aleluia. Enquanto Jesus, ele viveu aqui na terra, é muito interessante que ele foi um homem de contrastes. Eu não sei se você já parou para pensar nisso. Ele é o pão da vida que começou o seu ministério jejuando. Ele é a água da vida que terminou o seu ministério com sede na cruz. Cristo, ele sentiu fome como homem, porém alimentou multidões. Ele estava cansado, porém é ele quem dá descanso às nossas almas. Ele pagou impostos, porém ele era o rei. Ele chorou, porém ele é aquele que enxuga as nossas lágrimas. Ele foi vendido por 30 moedas, porém ele é aquele que redime até mesmo pecadores e os livra da morte. Ele foi levado como um cordeiro para o matadouro, porém ele, Jesus, é o bom pastor. Ele deu a sua vida morrendo e destruiu e venceu a morte. Queridos, ao pensarmos na Páscoa, Jesus, ele nos dá a oportunidade
para que nós não simplesmente olhamos para a Páscoa como uma festa da nossa sociedade local, onde ele é celebrada com coelhos e ovos, mas ele nos dá a oportunidade de olhar para a verdadeira história e sentido da Páscoa. E temos a oportunidade de nos conectarmos com Deus. Esse é o verdadeiro sentido da Páscoa. Essa é a única razão pela qual o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo, ele veio e pagou um preço que eu e você, nós não poderíamos pagar. A palavra do Senhor diz que todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Mas numa noite como essa, o Senhor nos dá a oportunidade de refletirmos a respeito de escolhas que nós fazemos. Tem uma história que eu gosto que ilustra bem a respeito de atitudes que nós precisamos tomar e compromissos que precisamos assumir diante da verdade de que Jesus ele veio, ele nasceu, morreu e ressuscitou e hoje está ao lado de Deus Pai Todo-Poderoso. Eu gosto da história que fala a ilustração a respeito de um bebê, né? O bebê, quando ele é gerado, ele traz alegria para o coração dos pais, dos familiares. A maior prova disso são os familiares que estão aqui, né, celebrando as crianças que estavam cantando. Um bebê, quando ele é gerado, ele se encontra no útero da mãe, e naquele lugar ele está ali vivo e protegido, recebendo tudo aquilo que ele precisa, todos os nutrientes, todas as vitaminas, para que ele possa crescer, se desenvolver ali dentro do útero da mãe. Agora, por mais que seja seguro um bebê estar ali naquele lugar, vai chegar um momento que ele precisa sair de lá. Porque se passar as semanas necessárias para a gestação e ele não sair do útero da mãe, ele pode morrer. Não é verdade? Não é assim que acontece? Da mesma forma, ele ali naquele momento, se aquele bebê ele não nascer, ele vai morrer. Queridos, da mesma forma, nós estamos aqui nesse mundo e nós encararemos em algum momento, chegará o dia em que nós iremos encarar a morte. E a mensagem da Páscoa, ela traz a ideia justamente de nós nascermos de novo para darmos o próximo passo para aquilo que será a nossa eternidade. Quando nós pensamos na morte de uma pessoa, nós falamos a respeito de uma morte que vai gerar um novo tipo de vida. E nós falamos a respeito de vida eterna. E isso faz com que eu e você, nós que estamos aqui, nós possamos refletir que nós somos peregrinos aqui onde nós estamos. E de que tudo isso, por mais que nós gostemos, um dia irá passar, irá terminar. E no momento em que a morte bater à nossa porta, nós precisamos de uma segurança que só é possível ter por causa da obra de Cristo na cruz do Calvário, por causa daquilo que Ele fez. E de repente, nós temos a oportunidade de optarmos pela vida eterna na presença de Deus, que deseja nos salvar por causa daquilo que Cristo fez. Da mesma forma como um bebê gerado, que ele nasce ou morre, no momento em que nós enfrentarmos a morte, ou nós temos a oportunidade de nascermos de novo, ou talvez encarar uma morte. E aí seria morte espiritual e não mais simplesmente uma morte física. É disso que se trata a Páscoa, onde nós precisamos não simplesmente conhecer, mas saber que aquilo que Jesus fez exige de nós uma resposta. A palavra do Senhor lá em João, no Evangelho de João, capítulo 3, verso 3, vai dizer: digo-lhe a verdade, ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Existe uma exigência, uma contrapartida da nossa parte com relação àquilo que Cristo fez. E essa contrapartida é reconhecer o amor de Deus e o aceitá-lo. Lá em João, no capítulo 3, verso 16, o texto vai dizer: porque Deus tanto amou o mundo,
que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Pois Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Essa é a razão da Páscoa. Não para condenar, mas para salvar. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado, porque não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Eu não sei qual é o toque do Senhor dentro do teu coração, mas hoje Deus dá a oportunidade de você acreditar e, mais do que isso, de você assumir um compromisso com Deus, de convidá-lo a habitar o teu coração, reconhecendo que existem limitações dentro do nosso coração, de que existe maldade, de que existe pecado, mas no momento em que nós apresentamos o nosso coração e abrimos a nossa alma, o Senhor é aquele que derrama paz e que derrama a oportunidade de reconciliação entre nós e o nosso Deus. Nesse momento eu quero pedir para que o coral ele volte aqui, mas eu queria que você, enquanto o coral está chegando aqui, que você pudesse fechar os teus olhos. Eu queria que você pudesse falar aí com Deus durante alguns momentos, porque a história da Páscoa tem a ver comigo e com você. Você vai ouvir um barulho da caminhada deles aqui, mas eu queria que você fechasse os teus olhos e você ouvisse a minha voz, aquilo que estou falando. Talvez você chegou aqui nesse lugar para acompanhar um musical, mas de repente nós estamos numa situação em que Deus deseja falar com você, de que Deus deseja trazer ao seu coração convicção e esperança, onde Deus deseja falar com você de uma forma tão extraordinária e que Ele vai colocar aí no mais profundo da tua alma a paz que talvez você tanto precisa. E ao olharmos para aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário, nós temos a oportunidade de refletir sobre como eu viverei o restante dos meus dias aqui onde eu estou. Eu queria que você continuasse de cabeça baixa e que você ouvisse essa canção e permitisse que o Senhor continue falando no seu coração. Incerteza e medo,
O que o Senhor deseja nessa noite é que Jesus ele seja muito mais do que um conhecimento histórico dentro do teu coração e na sua vida. Mas talvez Deus tenha trazido você nesta noite, nesse lugar, para assumir compromissos com Deus. Feche os teus olhos e abaixa a tua cabeça. Lá em Romanos, no capítulo 10, a palavra de Deus vai dizer que se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Pois com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Eu vou fazer uma oração e você que neste momento entende que você precisa entregar a sua vida ao Senhor, eu quero convidar você a fazer essa oração comigo. E quando eu digo convidar o Senhor para morar no seu coração, é reconhecer a obra de Cristo na cruz do Calvário e que Ele, o poder de Deus que tira o pecado do mundo, pode agir no teu coração. Você deseja entregar a sua vida nas mãos de Deus? O resultado disso é certeza de vida eterna, porque foi para isso que Jesus ele veio. Se você é essa pessoa que entende, eu peço para que de olhos fechados você repita essa oração comigo e diga assim: Senhor Jesus, neste momento, nesta noite, eu entendo que Jesus morreu por mim. E eu entendo também que sou pecador. E neste momento, eu peço perdão pelos meus pecados. E eu convido Jesus para morar no meu coração. E eu agradeço, porque somente em Cristo eu posso ter a vida eterna, em nome de Jesus. Amém. Continue de olhos fechados. Quero dizer que se você fez essa oração, se você confessou com a tua boca e creu em teu coração, você faz parte de um time todo especial, daqueles que não somente conhecem Jesus, mas que um dia convidou Jesus para tomar conta da vida. Você assumiu esse compromisso com Deus e fez essa oração? Se você fez, levanta uma das suas mãos. Amém, amém, amém. Glória a Deus. Que o Senhor seja louvado. Mais alguém assumiu esse compromisso de entrega? Amém. Esse compromisso de entrega de vida nas mãos do Senhor. Motivo de celebrar aquilo que Jesus tem feito. Todos os dias salvando. Mais alguém? Amém. Amém. Daqui a pouco nós vamos orar, mas eu tenho um outro desafio. E eu queria que você permanecesse de olhos fechados. Talvez você já teve um encontro com Jesus, mas no decorrer da sua caminhada, esse sentimento da presença de Deus foi se esfriando. E hoje o Espírito Santo de Deus, ele está dizendo que é o momento de você voltar para a casa do Pai. É momento de você dizer: Senhor, eu preciso do agir do Senhor e sentir o teu poder mais uma vez na minha vida. Talvez você se enveredou por caminhos dolorosos, mas hoje, ao ouvir a respeito do amor de Deus em Cristo, o Senhor, através do Espírito Santo de Deus, está incomodando você para que você assuma um compromisso de voltar para a casa do Pai e receber um abraço caloroso de Deus, onde Ele vai limpar as feridas aí do teu coração e Ele vai se alegrar em conduzir você para os próximos passos que você dará na sua vida, na presença do Senhor. Você é essa pessoa que precisa se reconectar com Deus e voltar para os braços do Pai. Se você é essa pessoa, levanta uma das suas mãos para eu ver e eu quero orar por você. Amém, amém. Deus seja louvado. Mais alguém?
Oh Deus, faz, Senhor. Faz de novo, Pai. Mais alguém atrás? Amém. Deus seja louvado. Quero convidar todos a ficarem de pé. Vamos ficar de pé e nós vamos orar neste momento. Uma das coisas mais preciosas que temos é quando nós assumimos compromissos com o Senhor. Não compromissos com qualquer pessoa, mas com o próprio Deus. E eu queria que nesse momento que nós orássemos, você pudesse reafirmar o seu compromisso com o Senhor. E você aí que tomou uma decisão por Cristo, você aí que tomou uma decisão de voltar para os braços do Pai, eu queria que depois você procurasse a mim, procurasse ao pastor Erickson, ou talvez você vai procurar a pessoa que te convidou. E você vai dizer, olha, hoje eu assumi um compromisso com Deus, com o Senhor, seja de entrega de vida ou de reconciliação. E você vai procurar essa pessoa e vai dizer o seguinte, eu queria que você orasse por mim. E não se envergonhe disso não, gente. Essa talvez seja uma das decisões mais importantes que um dia você tomou na sua vida. E por isso que é motivo de nós celebrarmos a obra de Cristo na cruz e a ressurreição. Feche os teus olhos, Pai. Muito obrigado, ó Deus, pelo teu amor demonstrado, ó Deus, por cada um de nós, Pai. Deus, nós somos indignos, ó Deus, e não somos merecedores de perdão, mas por causa do que Cristo fez, nós podemos, ó Deus, nos reconectarmos com o Senhor. Pai, eu oro por aqueles que tomaram uma decisão de entrega de vida, Deus, na tua presença. Que o Senhor, ó Deus, os conduza, Deus, cada vez mais, ó Deus, a viver aqui na terra um pedaço do céu na tua presença, Pai. Por isso que nós aqui como igreja do Senhor possamos ser bênção na vida dessas pessoas. E que eles, ó Deus, possam, ó Deus, em nome de Jesus, ó Deus, viver com essa convicção a partir de agora, de que Jesus é Salvador e Senhor, Pai. Deus, eu oro por aqueles, ó Deus, que assumiram um compromisso, ó Deus, voltando para a casa do Pai. Que o Senhor fortaleça, Deus, que o Senhor limpe, Deus, todas as feridas, ó Deus, que um dia ficaram abertas, e que o poder do Teu Espírito, ó Deus, traga nova alegria de viver todos os dias dependendo, ó Deus, do Senhor e desfrutando do amor do Senhor na nossa vida, Paizinho. Por isso, Deus, em nome de Jesus, nós clamamos, Pai, para que tudo isso que está acontecendo aqui hoje frutifique todos os dias, para a glória do Teu santo nome. E é no nome poderoso de Jesus que nós oramos. Amém, Senhor. Vem cá, Tayane, vem cá, Raquel, do meu lado aqui também. Gente, isso só foi possível porque pessoas como a Raquel, Tayane, os músicos que estão ali escondidos e daqui a pouco vocês os verão, eles se dispuseram, né, a estar aqui, investindo muitas horas e muito tempo. E nós como igreja, nós somos muito gratos ao Senhor, por causa do investimento de tempo, de tanto esforço e dedicação, né? Vocês podem ficar de pé mais uma vez, nós vamos orar com corações gratos. E eu queria que você estendesse uma das suas mãos aqui para frente, né? Você estendesse a mão para as nossas crianças e nós vamos orar com coração grato. E nós vamos clamar a bênção de Deus, a bênção do Senhor sobre a vida das nossas crianças. Você pode orar mais uma vez comigo? Crianças, vamos orar. Crianças, papararapa, papararapa. Todo mundo, papararapa. Mas de novo, papararapa. Então vamos orar agora. Fecha os olhinhos, nós vamos orar. Pai, obrigado por esse musical, Deus. Obrigado porque nós temos a compreensão do que Cristo fez e nós clamamos a bênção do Senhor sobre a vida das nossas crianças, Pai. Que eles possam crescer em sabedoria e conhecimento do Senhor, Deus. E eles, ó Deus, crescerem conhecendo o amor do Senhor e propagando esse amor, ó Deus, daquilo que Cristo fez. Obrigado, Deus, pela vida da Tayane, da Raquel, dos músicos, ó Deus, daqueles que estão na técnica, daqueles que participaram durante todo o tempo, ó Deus, se empenhando para que isso acontecesse. Que o Senhor possa abençoá-los, honrando, ó Deus, por cada tempo, por cada hora investida, Deus. E que o Teu nome seja glorificado para a glória de Deus, Pai. Pai, que essa Páscoa
o Senhor Jesus possa nascer no nosso coração de uma forma tão extraordinária, que nós possamos experimentar a paz e espalhar a paz. E que o amor de Deus, o nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus e as consolações do Espírito Santo de Deus estejam conosco hoje e para todo sempre. Amém. Bonjour.